Gente, que alegria. Começar esse episódio aqui cheio de emoção, felicidade, uma honra receber ela, esteticista, cosmetóloga, Maria de Fátima, Rainha Maria de Fátima, como diz Michele Melick, que conduz aí o Congresso Estética. Que honra te receber, Maria de Fátima. Débora, lindo, Jonatas, muito obrigada pelo convite e a você também que está nos ouvindo, nos assistindo. Para mim é a minha menina dos olhos falar do Estética, né? Cuidar do Congresso, cuidar de toda essa magnitude que a gente traz para o profissional que trabalha com saúde estética é algo que me encanta há tantos anos, né? Eu estou muito feliz com essa edição, com a nossa 31ª edição, que aconteceu, né? 4 dias de 31 de julho a 3 de agosto. Já estamos preparando o próximo ano, já 26 em agosto a gente já começa, já estamos em agosto. Já estamos em agosto. Final de agosto a gente já começa a trabalhar as inscrições. Não só as inscrições, mas toda a programação para o próximo ano. Então é um evento que ele trabalha com uma antecipação, uma checagem das necessidades do mercado. E a gente tem aí um time de conteúdo, um time de marketing que junto comigo a gente elabora, a gente averigua, a gente checa o que o mercado necessita no que diz respeito à saúde estética, a estética propriamente dita. E você sabe que eu estava até curiosa para saber o que você leva em conta para definir os temas de um congresso tão grande e respeitado como esse. Então, a gente não termina o evento sem a gente fazer um checklist, ou seja, a gente propõe o profissional de estética, para que ele receba o certificado, ele responde a um questionário. E muitas das questões, muitas das inquietações estéticas e pedidos do profissional, a gente avalia em termos estatísticos quais são os pedidos, quais são as necessidades desse profissional. Então a gente ouve e a gente lê as necessidades e a gente procura atender dentro daquilo que o mercado necessita, os pedidos dos profissionais. Isso é muito sério. A nossa avaliação, ela acontece agora, mês de agosto e parte de setembro, e no final de setembro a gente já tem uma prévia do que a gente pretende para o próximo ano. E dessa forma, a gente elabora todo o nosso cronograma de palestras e de convidados. Convidados que agregam valor e eficiência e excelência no exercício da profissão de estética. A gente tem uma preocupação, você que está nos assistindo, muito grande com as boas práticas profissionais. E cada vez mais, eu falava há pouco, em outras entrevistas que nós demos, inclusive deputada que está aqui trabalhando a questão da possibilidade de a gente ter o nosso conselho, de que a gente tem que pautar a nossa estética nos acertos, e a gente acerta muito quando pautada no conhecimento. Então, às vezes, midiaticamente, o que o mercado acaba comprando, a ideia de que uma estética ela é feita de forma empírica, ou ela não é feita pautada na parte científica, porque às vezes o Ibope vem em função de uma má prática profissional, e justamente o que a gente traz para o Congresso é justamente o contrário, de que forma você pode ver a estética versando, falando, executando, enxergando, vendo, assistindo, refletindo. Qual é o nosso objetivo nessa profissão? Qual é o mote principal? É o cliente? É trabalhar o nosso ego? É trabalhar o resultado? Essa é uma preocupação e um cuidado que a gente tem. E há pouco até falei em final de palestra que qualidade é aquilo que o cliente enxerga que a gente tem. Exatamente. E não aquilo que eu acho que tenho como profissional. E justamente neste ano a gente focou muito, Jonas e Débora, naquilo que é clássico na área da estética, sem esquecer a inovação, sem deixar de ver as novidades cosméticas. Afinal, a gente está numa feira onde a inovação, a tecnologia, ela é a evidência
dessas marcas, mas eu não posso deixar de falar da importância da anamnese, da importância da limpeza de pele, de trabalhar o terreno biológico, de olhar com cuidado, com um lado humanizado, uma escuta ativa, que a gente falou inclusive no nosso evento que eu pude participar, essa escuta ativa, essa forma humana de atender, do olhar para o cliente, de ouvir, né? Não é por acaso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, tentar ouvir esse cliente, quais são as necessidades e as inquietudes dele. Frente a isso, a gente montou painéis que envolvem desde beleza natural, a gente discutiu sobre o que é beleza natural, o que é beleza negra, preta, né? De que forma que eu tenho que olhar para essa pele que tem as suas especificidades. Falamos da lipodistrofia ginoide, falamos do lipedema, falamos da gordura localizada, falando de uma forma muito mais simplista. Abordamos diversas formas de peeling, hoje está na moda o glow coreano, e de que forma diversos peelings podem aportar modificações na pele, sem grandes irritabilidades, sem grandes sensibilizações. E o que ficou muito forte nesse evento, nesse nosso congresso, é que não que o menos é mais, mas que o olhar cuidadoso sobre o cuidar sem irritar, sem sensibilizar a pele, foi uma vertente muito frequente nas palestras. E eu me lembro de que há anos eu trouxe um palestrante dos Estados Unidos, que foi o Ben Johnson, e eu me lembro há mais de 10 anos, tá? E ele falava sobre quanto mais a gente irrita a pele, mais cuidado a gente tem que ter com a autorreparação cutânea, porque nem sempre essa pele consegue se autorregenerar quando ela é muito agressiva, ela é muito sensibilizada, quando se agride muito com peelings excessivamente, não excessivamente químicos, mas excessivamente descamativos a ponto de tirar o cliente de circuito social, inclusive, de deixá-lo às vezes dias em casa porque ele não pode sair à rua, mesmo num dia nublado. E a gente ressaltou, vários palestrantes ressaltaram, e justamente nesse tema que a gente trouxe há muitos anos, houve aí uma mobilização das empresas de que a gente tinha que fomentar a sensibilização à irritabilidade, quando hoje se fala que fazer peelings sequenciais, cuidar de forma adequada com a pele, você preparar a hidratação da pele para depois você seguir determinados protocolos, que nem sempre você entrar no injetável logo de imediato traz bons resultados, que você tem que preparar esse terreno, hidratar essa pele, conduzir o paciente a fazer uma boa orientação num home care, vai criar um programa de atendimento onde até vocês que falam muito de negócios, aí sim falando da questão econômica, não só por uma questão de ganhar dinheiro sobre o atendimento, mas que a gente possa mostrar para o cliente a importância do porquê a gente não entrou naquele processo ou naquele procedimento que ele queria de imediato, porque não está previsto, sem que eu trabalhe, sem que eu cuide previamente dessa pele, Débora. Eu achei sensacional o conteúdo. Eu fiquei até surpresa, porque eu vi que muitas palestras, como você relatou, voltado aí para o rejuvenescimento de uma maneira natural, sim, né? E a gente vê, praticamente foi uma desconstrução, né? Não sei, não digo uma desconstrução, mas poder trazer a necessidade de ter esse olhar mais científico e entender que a estética, não sei se eu posso dizer a estética, o básico ali, bem feito, né? Ele traz ainda o resultado e traz muito bem, né? Um resultado, e ainda trazendo esse olhar mais integrativo que faz toda a diferença. Daí quando você fala de uma anamnese, se a pessoa não consegue hoje ter esse olhar profundo, né? Voltado para um 360. É verdade. 360. Já temos que falar de estética integrativa mesmo, despertando esse olhar. Porque não adianta ficar ali só
injetando ou agredindo a pele, buscando um resultado imediato, se a cliente não estiver bem por dentro, mentalmente, como o doutor Fernando, né? O doutor Fernando Gomes falou. Então, assim, é tanta coisa que a gente precisa tratar. E hoje o profissional da estética, ele tem que desenvolver esse olhar. Não dá mais para ficar só no básico. Exatamente. Ou no modismo, né? Exatamente. No modismo. É verdade, Débora, a gente ficou muito feliz, você já ressaltando o doutor Fernando Gomes, um neurocirurgião importantíssimo. E a gente ter um médico falando da importância da massagem. Gente, que tudo. Eu vejo assim, de uma forma tão magna, tão acalentador, um médico ressaltando a importância do toque, onde ele não trouxe, vamos dizer assim, o foco para ele como neurocirurgião, ele trouxe o foco para a estética, ele trouxe o foco para o profissional, ele empoderou e ele valorizou, ele incrementou, ele fomentou a importância. Validou, né? Ele validou através da neurociência. Exatamente, ele valorizou quem é este profissional que toca e quais são as liberações de neurotransmissores decorrentes desse toque, que a gente fala da dose, da dopamina, da ocitocina, da endorfina, enfim, tudo que envolve o bem-estar e o estar bem do cliente. Então esse congresso, ele veio de uma forma muito marcante e a mim como profissional que estava ou estou no backstage, porque eu tenho que assistir as palestras do backstage, porque eu tenho que entrar fazendo comentários e comento e assisto e o quanto eu aprendo. E eu diria que a humildade para o aprender, ela é a mola mestra de um crescimento interior, porque se falou também da busca do ser, né? O Elan Lima, que divide o palco comigo, que é um grande mentor do ser, do bem-estar do ser, do olhar para si próprio, o quanto também a gente destacou a importância de um profissional se cuidar, do olhar para si, saber falar não quando ele não pode fazer, poder compartilhar ou indicar um profissional quando ele não pode ou não domina aquela técnica ou aquele recurso. Isso não é de forma alguma um desmerecimento por ele não executar determinada técnica, porque eu acho que um bom profissional, ele consegue eleger aquilo que lhe faz feliz. E a felicidade, tem uma frase dos Justos que diz assim, que dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Exato. Então, quando eu estou feliz em executar algo que eu domino, que eu tenho certeza de que posso entregar resultado, que mesmo numa dificuldade ou numa inquietude do paciente, se eu souber e de repente eu não dominar aquele recurso, eu saber a quem indicar. Nós falamos muito, e inclusive na minha apresentação, no meu discurso inicial, eu falei muito que aqui nós não viemos para competir, a gente veio para compartilhar. A gente não veio para competir, nós viemos aqui para somar. Coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, que a gente perdeu o ano passado, mas ela deixou um legado maravilhoso na estética, é assim, quanto mais você compartilha aquilo que de alguma forma a luz do universo, aquela que você crê, enfim, que você deve crer em algo, e mesmo que seja em você, e que ótimo que seja em você, que você compartilhe com o outro. Quando você compartilha, eu acho que o cara lá de cima, ele te dá uma luz e que você consegue vislumbrar e criar novas possibilidades. E com isso envolve o marketing, envolve a rede social, a palestra que a gente teve de rede social com a Pamela e com o Renan, a gente envolve uma avaliação, eu não digo um diagnóstico, mas até que ponto a gente trata a lipedema com o Rumilhan, que a gente trouxe da Espanha, que foi espetacular. Então, assim, é um recheio de tamanha monta que eu seria injusta de dizer, se você pode me perguntar qual foi a palestra de destaque. Eu não sei te dizer a palestra de destaque, porque você vê uma plateia que até o final da última palestra está lá, de olho fixo, em ouvir o palestrante, está lá muito atento em saber o que ele tem de novidade, ou o que ele quer fazer com que o que a gente reveja de conceitos, é muito louvável. Então, o Esteticare, eu fico muito feliz com o time que a gente trabalha. Fantástico.
desde da nossa gerente, a Patrícia Doria, a nossa equipe de marketing liderada pela Fernanda, a nossa equipe de logística, é um time coeso, enxuto, de 30 e poucas pessoas que faz e que põe no chão um evento dessa magnitude, que cuida do palestrante desde do convite, passando por toda a história que a gente fala com esse palestrante o ano todo, a buscá-lo no aeroporto, a levá-lo para o hotel, a promover a alimentação, trazê-lo para o pavilhão, levá-lo de volta para que ele tenha não só uma experiência gratificante, mas uma experiência de vida humana. E é o mesmo que a gente faz com o congressista. Então a gente procura proporcionar, sempre procurando acertar ao máximo. E é fantástico. E a cada ano melhor. E a cada ano melhor. Você citou uma questão do incrível. compartilhar, né? O cara lá de cima. E quando você fala disso, inclusive ele mesmo diz, é melhor dar do que receber. Então, existe algo aí que realmente acontece. Então, quando você está disposto a compartilhar, quando você está disposto a servir, uma outra coisa poxa, quem vai estar do lado direito, quem vai estar à sua esquerda, e aí ele fala assim, aquele que quer ser grande antes tem que ser pequeno. É verdade. Tem que servir. Exato, e aí sim, a grandiosidade está em ser pequeno, em ser humilde e servir. E justamente o ser pequeno não significa diminuição humana ou profissional, porque todos estamos em patamares de crescimento, cada um dentro das suas possibilidades, do aluno que vem no nosso evento, daquele que está formado há 1 ano, há 2, há 10. Nós temos aqui no auditório uma congressista que está há 50 anos na profissão. Ela está aqui com seus 84 anos. Veja lá, ela poderia estar lá descansando ou cuidando da equipe que trabalha para ela, mas não, ela veio aprender. Então, em cima dela, com a presença dela, eu dignifico que a gente tem toda uma construção profissional e essa construção ela precisa ser feita pautada nos alicerces com ética e com muita responsabilidade. E às vezes eu vejo o profissional, ele não deve sair do congresso, eu acredito que ele não deve sair aplicando uma técnica, mas sim que o congresso tenha servido para despertar interesse naquela técnica, e em função do despertar, ele vai buscar conhecimento, vai se aprofundar, praticar e colocar sim depois como um novo recurso, porque o cliente espera da gente que a gente leve algo na segunda-feira para a nossa clínica, mas a gente ter a certeza, a segurança de dizer, estou treinando para poder aplicar em você da melhor forma possível. E eu digo que isso é você, inclusive, trabalhar marqueteiramente uma espera que é saudável. Sim. Daqui a 1 mês eu tenho certeza que estarei perita na técnica ou perito na técnica e com certeza eu te chamo para a aplicação desse recurso. A gente chama até de antecipação. Exatamente. Você antecipa o que vai acontecer e o cliente automaticamente, até o Dr. Fernando pode explicar isso melhor também, mas na neurociência o cérebro, isso causa uma espera, uma ansiedade boa naquilo que vai acontecer. Então é essa antecipação que você está falando, né? Que precisa, inclusive, o profissional entender como faz, aprender e fazer, aprendeu aqui. Exatamente. Antecipar na mente do cliente, treinar e aí quando estiver pronto, vai lá e aplica. Exatamente. E aí, esse é um cuidado, Débora, Jonas, que a gente tem com o Estética, porque assim, são este ano 4 dias de evento, o ano que vem nós estamos indo para 3 dias de evento, que acontecerá justamente em 26, finalzinho de julho, comecinho de agosto, numa sexta, sábado e domingo. Esse ano nós tivemos 4 dias num conteúdo extremamente recheado. Gente, quem não veio ainda... Dá tempo de vir. Tem que vir. Tem que vir, porque se você não pôde vir este ano por alguma impossibilidade, mas se programe para o próximo ano. Porque
porque a gente tem que estar onde a estética está. A gente tem que estar, inclusive marqueteiramente, para que a gente, quem não é visto, não é lembrado. Para que o nosso cliente também nos veja nessa renovação, nesse aprendizado que deve ser constante. E o que é muito bacana, que muita gente não presta atenção, mas é assim, multidisciplinar. O conteúdo que você sai daqui e leva, gente, todas as áreas. Sim. Todas as áreas de atuação da saúde. Então, é fundamental quem quer crescer na estética, quem quer entender, aprender, como Maria de Fátima está dizendo, tem que colocar na agenda estética. E sabe, Não tem jeito. não é só aprender, mas eu digo assim, eu estou há 45 anos na área da Sim. estética. Eu quero dizer que eu aprendi muito. E eu não posso ter a prepotência de dizer assim, basta, já sei tudo. E eu justamente esse aprender constante, contínuo, de estar par e passo com as novidades. E fomentando aquilo que, olha só, aquilo que aquele palestrante, aquela técnica, aquele recurso que eu estou vendo dentro da feira, nossa, eu já faço isso. Estou no caminho certo. Então, é esse. Ele poderia olhar, enxergar que ele pode aperfeiçoar. Sim. Ele desenvolver ali combinações, né? Que hoje, o que eu achei muito interessante do conteúdo, principalmente, vamos pensar num profissional bioinjetor. O Estética, esse ano, ele trouxe muito desse olhar, até... Vamos falar, olha, nem foi combinado aqui, a gente está falando do Dr. Fernando, mas porque um médico presente, trazendo e valorizando o toque. E olha como a gente consegue entregar resultado, como a gente consegue melhorar o resultado, a experiência do cliente, associando, mesmo que ele faça um procedimento injetável, eu ter ali antes ou depois um cuidado, Sim. Né, com uma massagem, ou com uma experiência diferenciada. Gente, eu acho que trouxe esse olhar de combinações. E muito do que o cliente hoje está buscando, o consumidor está buscando, Sim. né? A estética mais natural. É verdade. Uma coisa mais voltado muito para a saúde. Exatamente. Então, o minimalismo, né, hoje na estética, eu vi que foi valorizado muito isso. Que é o que a gente fala do skin positivity, né? De que forma que a gente pode olhar com eficiência esses cuidados. E assim, embora a gente tenha falado da beleza natural e ressaltar o que tem de belo nessas mulheres, nesses homens, obviamente a gente falou dos peelings, a gente falou das tecnologias, Sim. a gente falou da tecnologia cosmética, a gente falou do avanço da estética, ela anda para frente. Mas eu quero ressaltar que tudo começou com um profissional de estética, né? Eu sempre falo isso há muitos anos, tudo começou com a estética. E a gente enxerga como as demais áreas de atuação na saúde estética também tiveram esse olhar para a estética. Então a gente está falando do esteticista primeiro, a gente está falando do biomédico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do odontólogo, do médico. Então assim, nós trabalhamos numa interdisciplinaridade que ela faz aquilo que eu acredito muito. O tapete vermelho é para o cliente, não é para o profissional. Aquele profissional que tem o ego na lua, ele não prospera, porque tudo está em cima dele, quando na realidade a gente está aqui 4 dias dentro de um evento para olhar para o cliente, que eu quero levar e o que eu não devo levar, o que eu quero fazer e aquilo que eu não me identifiquei, porque eu tenho a capacidade de eleger o que eu quero. Porque quando você dá tiro para tudo quanto é lado, você não faz nada direito. Exato. Então, essa especificidade, especialização é fundamental, né? Exato. E aí, como você está falando, não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Exatamente. Foco do cliente. Cliente. Para o cliente. Exato. Né? E assim, não deixou, que nem o Elan, que também falou muito e vai falar amanhã novamente, sobre o olhar que o ser humano tem que ter para si, né? Então a gente também teve o cuidado de trazer temas onde a gente dignifica esse ser humano que está sentado na plateia, que passou aqui 4 dias, que investiu com dificuldade no momento que a gente vive, que pagou hotel, que pegou avião, que veio de carro, que veio de ônibus, as caravanas, que puderam estar no nosso Estética Talks com 54 palestras, rodando o dia inteiro, com os nossos 4 simpósios lá em cima, melasma, lipedema, pré e pós-cirurgia plástica, harmonização com a Michele, que esteve agora há pouco aqui com vocês, mais o congresso com 30 palestras, mais a quantidade de mini palestras dentro da feira, dos estandes.
Então, assim, é o evento que entrega. E eu digo que entrega. Entrega muito. E você muito. tem que estar com a gente. Se você não pôde estar por alguma impossibilidade, 26 está aí, nós já estamos entrando aí em agosto. A gente espera muito que você venha com muita paixão, porque a gente entrega com muita paixão, com muita emoção. Isso sai do coração. Eu sou uma profissional que muito apaixonada por aquilo. E a gente percebe. Ai, sim. O olhar brilha quando fala. Ai, sim, se você me deixar, eu fico falando horas aqui. Mas com a construção de vida que me levou à estética, a construção de vida que eu tenho, foi desde a época que a minha mãe criou a gente fazendo estética, desde o acidente do meu pai. Tem todo um histórico, tem todo um porquê que a estética ela é tão preciosa na nossa vida, porque ela pôde construir uma família. Ela pôde construir uma família que pôde estudar, é uma família que pôde trazer aquilo de melhor para si e para o outro. E se você tem um olhar carinhoso, empático, cuidadoso para o outro, com certeza você está alimentando a você mesmo. E à noite a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e fala assim: cumpri o meu ofício de forma magistral. E cumprir o nosso ofício de forma magistral, pelo menos para mim, é o que eu quero. E falar assim, às vezes eu olho para dentro do meu espaço, saio, venho porta fora e falo assim: uhul, Fátima, que demais esse dia de hoje. Mesmo com todos os percalços que a gente vive, com as dificuldades, a gente tem que sair às vezes do consultório e ir para o supermercado para levar comida para dentro de casa, para pagar um aluguel no dia seguinte, para pagar uma empregada, para pagar uma conta, para comprar um produto, para pagar um ingresso, para estar em eventos como vocês, que fazem Piracicaba de forma maravilhosa. O que eu posso falar da estética é que eu, pelo menos, estou na melhor área do mundo, porque eu gosto de pessoas, e quem gosta de pessoas, cuida de pessoas. Então, cuidemos com paixão, com cientificismo, que é o mote do nosso evento. E eu agradeço muito a oportunidade que a Beauty Connect proporciona. Eu tive esse ano conhecendo o evento e fiquei muito, muito surpresa com o acolhimento, o quanto a plateia está atenta àquilo que a gente faz, o quanto vocês nos abraçaram e acarinharam. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse podcast de uma forma tão espetacular. Passar um dia aqui ouvindo você. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Coração. E ano que vem, Estetica 2026, estaremos lá novamente para mais uma edição.